Irmãos, que oportunidade de mais uma permissão que Deus está oferecendo a todos nós para mais uma reflexão numa tarde de domingo, onde os nossos corações vêm sempre agradecendo a divindade por estarmos aqui com os nossos 5 sentidos ativados para uma questão muito séria, que é falar de nós junto ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa questão precisa ser muito cuidada e que possamos então nessa hora ativar esses 5 sentidos para que não só os nossos olhos ficam na letra, que nós possamos passar dessa letra para as nossas ações vindouras. A terra clama prudência e clama também misericórdia dos humanos que estão tão desajustados. E é nessa hora que nós estamos comungando com o altar de cima para que o nosso coração esteja pronto a receber esses ensinamentos, mas aplicar também na vida do outro que sofre mais do que nós. Assim sendo, nós vamos passar a nossa palavra para o nosso Alexandre, desejando a todos as vibrações amorosas, fraternais, para que nesse intuito de nós estarmos juntos, possamos ser garantidos por essas leituras do Evangelho que tanto nos convida a ser melhores. Que sejamos então firmes, mas tolerantes até conosco mesmo, para que a área do nosso coração receba todo esse conteúdo para as nossas vidas espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Olá, gente. Espero que estejam todos bem. Como a Donda agradeceu, eu também agradeço, porque, como ela disse, é uma bênção enorme podermos aqui trabalhar, estudar essa luz que é o Evangelho do Cristo. É Ele que nos direciona. É esse Evangelho que faz com que nós consigamos no dia a dia nos entender e superar as nossas imperfeições morais. Principalmente neste momento de transição que nós sabemos, a doutrina espírita vem nos ensinar que estamos em um momento de transição. Por isso tantas dificuldades, tantos transtornos, a Terra mesmo está nessa reviravolta física e nós também estamos nessa reviravolta psicológica entre nós mesmos e ainda vem essa pandemia. Então tudo isso tem um porquê e a espiritualidade alerta. É só o início. Isso é uma chamada de atenção para todos nós. Então que nós possamos, com esses pequenos lances e ensinamentos do Evangelho, buscar compreender melhor a nossa volta e buscar deixar com que a fé realmente resplandeça em nós e que ela possa aflorar mundo afora para com os que nos rodeiam. Nós vamos continuar e finalizar então o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o item é mundos regeneradores. Entre essas estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantos mundos há, como o vosso, designados pelo Senhor, para a expiação e a prova. Mas há também mais miseráveis e melhores, como os transitórios que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos, onde a alma nascente é colocada quando ignorante ainda do bem e do mal. Pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem, mas existem as que sucumbem, e Deus, não querendo o seu aniquilamento, permite-lhes ir para estes mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram-se e se tornarão dignas da glória que lhes está reservada. Muito bom.
Tão vamos claro. entender, né? De certa forma ele já nos deixa tão claro, né? Mas vamos compreender um pouquinho mais. Do que mundos regeneradores são esses? Nós estamos em um período de transição, é o que a espiritualidade nos fala através da doutrina, que nós vamos passar para um mundo regenerador. O que é isso? Bem, nós já, nos estudos anteriores, falamos sobre os mundos de provas e expiações, que é o mundo no qual nós estamos, que a maior causa das misérias terrenas são justamente o fato de que nós sermos egoístas, orgulhosos e vaidosos, e aí então, usando o semelhante como degraus para subir na vida material, a gente pratica então o quê? A traição para com ele, a ingratidão para com ele, adulteramos todas as suas coisas, o prejudicamos de um modo geral. E é isso que faz então que depois a gente sofra, a gente tenha misérias, tenha decepções. Porque o mundo nos dá de volta aquele orgulho que praticamos com os outros. O orgulho nos traz de volta aquele egoísmo que praticamos com os outros. Resumindo em poucas palavras, se somos orgulhosos e nos achamos melhores que os outros, e então diminuímos os outros, e então podemos ter certeza de uma coisa, vamos ser diminuídos também. Os outros também irão nos humilhar. Se estamos sendo egoístas para com os outros, se estamos querendo tudo para nós, o que é mais natural encontrar em um mundo de provas e expiações, pessoas egoístas, e então nós vamos passar por momentos de também egoísmo do outro para conosco. Nós vamos voltar. A letra vai matando, isso é verdade, mas o Espírito vivifica. A letra do egoísmo vem e faz com que então a gente se perca. Mas a gente vai voltar, ou talvez nessa existência mesmo. E ao voltar, nós então vamos ter nos outros aquele mesmo egoísmo que nós tínhamos para com eles. Então nós devemos ir entendendo que nós passamos por uma escola. E para que possamos aprender, o mundo nos dá exatamente aquilo que a gente dá para ele. É o que o Cristo sempre nos ensinou. Cada um conforme as suas obras. Causa e efeito, ação e reação. E aí então isso nós encontramos em um mundo de provas e expiações. E um mundo regenerador é assim? Não, não é totalmente assim. Em um mundo regenerador a gente ainda passa por provas, ainda tem vicissitudes? Tem. Mas não tem essas misérias e decepções acerbadas que nós encontramos em um mundo como o nosso. Porque lá a gente já não tem mais expiações. Porque lá nós já estamos entendendo um pouquinho mais que nós devemos nos desapegar das coisas terrenas, que nós devemos deixar o nosso orgulho, egoísmo de lado. Lá nós aceitamos mais o outro, lá nós buscamos mais igualdade. Lá realmente o amor vai imperando nos seres, já começa ali, em um mundo regenerador. Então é isso que o Evangelho vem nos falar destes mundos, que é uma calma depois da tempestade. Porque nós passamos em mundos como este por tempestades, por dificuldades, por desafetos e poucos afetos. Mas então, neste mundo, nós vamos aprendendo a igualar as coisas. E então chegará um momento que todos nós, de mãos dadas, estaremos regenerados. E, consequentemente, o planeta então se transformando neste mundo. Porque já existem corações regenerados neste mundo? Existe. Mas não é por isso que o mundo já pode se transformar em um mundo regenerador. Ele só será de verdade este mundo quando todos que aqui estão, que querem caminhar com os ensinamentos do Cristo, quando todos estes realmente estiverem aqui, com o seu coração regenerado. Realmente agora, buscando deixar o orgulho de lado, o egoísmo de lado e aceitando de verdade a fraternidade. O último item, vou fazer uma pequena leitura para a gente já fechar ele também, é progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição que parece aos seres humanos o termo das coisas.
Não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Nós, com esses ensinamentos do Evangelho, nós já sabemos que o nada não existe. Tudo tem um porquê. Todas as destruições físicas, tormentas que nós vemos no mundo e que causa para todos nós dificuldades, tem um porquê. Ali está trazendo a transformação. É só nós observarmos que muitos lugares na Terra que passaram por algum transtorno da natureza, que o mar então encobriu aquela parte de terra e que ali muitas pessoas desencarnaram, se nós formos lá hoje, nós vamos ver que está muito melhor do que estava. Tal qual, por exemplo, se nós vamos na sala, que está toda bagunçada, fazemos uma limpeza, nós vamos observar que depois dessa limpeza, que foi um pequeno transtorno, reviravolta de móveis para lá e para cá, mas depois que a gente termina, quando a gente volta naquela sala, ela está totalmente diferente, está mais harmoniosa. Então é por isso que as coisas vão acontecendo em nossas vidas. É a natureza que muitas vezes aparentemente se volta contra nós. É o ser humano que também traz toda a sua ignorância para nós. Mas com o tempo nós vamos compreendendo que isso tudo é para nos ensinar a sermos melhores, compreender as leis de Deus e praticá-las neste mundo. E assim como disse aqui, o progresso é uma das leis da natureza. Ele ocorrerá para todos nós. Nenhuma ovelha se perderá. Todos nós vamos passar por todos os níveis das moradas do nosso Pai. Desde mundos primitivos, de provas e expiações, que é no qual nós estamos, regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Que bom, Alexandre. Eu percebo, meus irmãos, que nessa leitura que fala do progresso das leis da natureza e fala da abóbada, do firmamento azul, que vem firmar para todos nós que nós todos estamos submetidos a uma lei. Que lei é essa? A lei do crescimento. E o homem aqui na Terra, aliás, a Terra para o homem ainda continua sendo um dormitório. Eu estava lembrando a palavra despertar. O que é o despertar? Despertar está ligado a um ser que está dormindo. Então, por isso vem essas torpezas, essas nuances da imperfeição que nós mesmos criamos, para que o nosso próprio Deus, que já está dentro de nós, a nossa pequena fé, seja balançada, para nós crescermos um tanto mais dentro dessa lei que nós estamos submetidos. Nós não vamos recuar nunca desse progresso, dessa perfeição, porque nós somos iniciadores ainda dessa evolução. Essa evolução para nós aguarda novos dias, novas esperanças, mas também novos desafios que nós temos que atermos com os nossos pés firmes, mas sem repousar. E lembrando que Jesus não veio na terra para agradar ninguém, que ele veio marcar o seu compromisso com o Pai Celestial, nós vamos verificar que ele não acomodou hipótese alguma no seu trabalho. Ele não se amarrou conosco. Ele veio, fez o serviço, regenerou quem estava perto para deixar todas essas lições para nós. E eu me lembro também, numa mesa rústica de Chico, quantos aparatos passaram por ali para nos deixar no ponto que nós estamos. Então nós devemos muito esse passado que já está conosco, mesmo sofrido, que nós passamos por sentimentos materiais muito grosseiros, para estarmos agora querendo ser homens espirituais na evolução. É importante demais lembrar do dia e da noite. Quantas vezes nós estamos na obscuridade do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ambição. Mas de repente dá um toque em nós, porque nós já temos o Evangelho em mão. Ele já está começando a passar para o nosso coração, que é a regeneração. E nós precisamos ajudar muito a Terra, não aniquilando ninguém que está perto de nós. Crescermos juntos para que assim o Pai possa nos enxergar melhor, para nós sermos mais um do lado dos superiores nessa grande viagem que nós estamos fazendo, que é de crescer e crescer, não morrer, parar os movimentos materiais e ativar os movimentos espirituais.
Que coisa boa. Quer falar mais não? Muito bom. Em um mundo de provas e expiações, um mundo no qual nós tomamos consciência da nossa existência e aonde se inicia o livre-arbítrio, nós nos maravilhamos com as coisas terrenas. E ao isso acontecer, vamos nos tornando orgulhosos, egoístas, vaidosos e arrogantes. O que conta para nós são as conquistas materiais. E isso que impede que sejamos mais fraternos. Porque nós precisamos nos ver sempre melhores do que o outro. Nós precisamos ter a casa melhor, o carro melhor, a profissão melhor, a empresa melhor, o corpo físico melhor e mais bonito. Então é por isso que nas reviravoltas das várias existências, a gente vê justamente o oposto do que a gente quer. E por mais que a gente lute, a gente continua daquela maneira a existência inteira. É por isso que muitos que antes foram poderosos em outras existências, veem dificuldades extremas na seguinte, tal qual nós sabemos que Públio Lentulus, antes senador, depois escravo. E passou então por muitas dificuldades. E por mais que ele lutava, ele permaneceu um tempo neste estado. Para que ele sinta então na pele o que fez os outros sentirem. Então olha só, e depois que nós vamos conseguindo nos desapegar desse egoísmo, desse orgulho que nos impede de progredir, aí sim vem a regeneração tão bonita e bacana em nós, que faz com que consigamos entender que a felicidade não é deste mundo, mas ela está no mundo. Ela está nos lances do dia a dia, quando a gente vai deixando o egoísmo e começa a compartilhar para com o outro. Porque é natural que tenhamos afetos e desafetos. Mas quando entendemos que temos de conviver com eles, que temos de aceitá-los e que temos de dar o nosso melhor para estes, aí sim a felicidade vai vindo em nossos corações. Vem uma alegria que não sabemos de onde, mas é a alegria de contribuir, de compartilhar, de praticar essa verdadeira caridade, que ela vem antes da fé sim, tal qual nos ensinamentos de Paulo, ele vem nos dizer assim, que a caridade ela é mais importante do que a fé. Porque é justamente com a caridade, é justamente com caminhar aonde o semelhante está, que vai fazer com que com o tempo essas ações, que antes podemos dizer esmolas, mas depois vindo a fé, brotando a fé em nós, aí vai surgindo a verdadeira caridade, porque ela parte da piedade, da fraternidade e da amorosidade que tem de nós. Bacana, Alexandre. Podemos passar para outro livro? Meus irmãos, nós escolhemos aqui da Palavras de Vida Eterna de Chico com Emmanuel, a leitura 66, que devido aos momentos que nós estamos sendo visitados por tantas dores, por tantas incertezas, nós temos que ter uma definição a cada dia vindouro, porque cada manhã que vem até nós é uma nova oportunidade de nós refletirmos como estamos e como o nosso comportamento está dentro da doutrina que nos chama tanto para a melhora espiritual. Então esse capítulo de Emmanuel com Chico chama O Primeiro Passo. Aí vem a parábola, né, de Mateus com Jesus, falando assim: portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aí vamos ver o que Emmanuel com Chico veio trazer para a gente, né? A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Olha aí, com esse manancial de luz que nós temos em nossas mãos, abundantemente falando, vindo de Kardec, que recebeu de Moisés Jesus, né? Que foi preciso que a Igreja Católica trouxesse Jesus até Allan Kardec surgir. E veio também pelas mãos do nosso Chico, né? Esses livros clareando a nossa mente. Mas para isso, para a gente entender, nós vamos ter os olhos, que é o grande patrimônio do ser humano. Que quando o nosso
olho vê, o coração pode sentir. Mas precisa então graduar, né, a nossa visão interior. Aí continua assim: entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes é justo prestar o auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes é imperioso saibamos desculpar. Convidamos a compreender. Muitos dizem, convidados, aliás, não posso. E instados a auxiliar, respondem, muitos ainda, não posso. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisam de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem a face das sombras que lhe devastam a vida. Olha, muitas vezes a gente torna-se pedintes, nem é para nós. É devido ao seio que a gente vive, alguém que a gente ama mais do que o outro, então a gente torna-se pedinte para ajudar. Já estamos bem, que nós já sentimos algo de dor no outro que a gente pode ajudar para um outro também. Então, se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam, e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem agradar-lhes retratação. Olha como nós não sabemos nem pedir desculpa ainda. Quando alguém faz alguma coisa que às vezes é do tamanho de um grão de mostarda, a gente põe do tamanho de um grão de milho. Tamanho é o nosso milindre. A gente fala assim, mas ele vai ter que pedir perdão, pedir desculpa para mim. Ao passo que se eu render na reconciliação, aquilo passa na mesma hora. Então, a tal de mágoa, nós é que criamos. Que nós guardamos aquele peso no coração e vem aquela mancha na alma. Aí o perispírito fica pesado para a matéria conduzir. Isso, gente, essa retratação do outro para conosco não devia existir. De nós para com aquele que nós achamos que feriu, porque eu aceitei a ferida, que tudo depende de nós. Conforme essa leitura, tudo está dependendo de nós. Vamos lá, então. Veneremos assim a regra aura e estendamos o espírito de amor de que se toca, divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. Então, esse falatório nosso aqui, talvez vai guardar para nossa alma 1 milímetro, porque às vezes nós saímos daqui e é manchado por uma mágoa ali na frente. Esquecemos tudo que aqui aprendemos, né? Então, não aprendemos mesmo. Nós vamos aprender aprendendo a lição, segurando para as horas que são difíceis para nós. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo que quiseres que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Mas eu acho que o ponto que a gente já está, Alexandre, nós não podemos esperar que o outro faça. Nós já temos que ir de antemão fazendo, porque nós não podemos perder tempo. O tempo urge, o tempo é um patrimônio de todos nós, tanto quanto os nossos olhos. Porque nós estamos vendo, por exemplo, essa pandemia parece que deu mais serviço para a gente. A gente não está tendo tempo nem de pensar. Não sei porquê, o tempo está veloz demais. Isso porque acho que nós estávamos atrasados, muito lento, dormindo, e agora acordamos para o sentido da caridade. Caridade conosco, nos cuidando, mas também ajudando a gente que tem menos que nós cuidar, né? Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estudo sublime é forçoso sejamos nós quem se adianta a fazê-lo, olha aí. Então nós temos que ser sempre dentro do primeiro passo para dar, não esperando recompensa de ninguém e nem esperando que o outro possa nos pedir algo. Vamos fazer mais e melhor. Então Jesus, nessa oportunidade que nos dá agora, da regra aura,
está falando que em todo o universo agora está pedindo a misericórdia. E por enquanto nós estamos vivendo na misericórdia, porque a justiça de Deus ainda não chegou para nós. Então nós temos que instalar em nós essa coragem verdadeira de saber que somos espírito eterno, que temos que crescer e não podemos titubear no dia e no agora, porque amanhã urge os nossos passos vindouros com defesa para nós mesmos, defendendo o próximo que está ao nosso derredor e espera de nós. E sem que ele espere, a gente já pode dar um pouco mais, né? Isso, muito bom. Antes do Cristo dizer para nós a regra áurea, faça ao outro o que você gostaria que lhe fosse feito, ele já havia, desde o início dessa humanidade de provas e expiações, mandado seus missionários em todos os continentes. É por isso que nós sempre, se formos procurar na história, vamos encontrar algum filósofo ou algum estudioso, estilo Sócrates, por exemplo, Platão, que disse essa frase de uma outra maneira. Faça ao outro o que você gostaria que lhe fosse feito. Já buscando plantar essa semente para induzir o semelhante a lembrar de uma coisa. Que a humanidade, às vezes, acreditamos que ela é má. E nós, como que somos? O que importa é como somos. Quem temos de mudar somos nós. Quando eu começar a trajetória da sua transformação moral, o nós se fará. E aí, então cada um em seu território, em sua casa, em seu trabalho, em sua comunidade, trabalhando a regra áurea, sem esperar que o outro venha me fazer algo que eu gosto, que eu faço, que eu possa fazer a ele. E aí então, praticando isso, os outros vão percebendo devagar e começam a praticar comigo também. Tal qual eu lembro de uma época atrás, eu tinha uma colega de trabalho que nunca me falava bom dia, né? E o pior de tudo é que eu esperava que ela me dissesse bom dia. Eu passei a fazer diferente. Sempre quando ela apontava a porta, eu que dizia bom dia. E eu não ficava esperando ela dizer não. Então eu dizia bom dia, a primeira vez nem me lembro se ela me disse bom dia. Na segunda vez, ela me disse bom dia. Na terceira vez, veio um sorriso. E depois a gente conversava. E tudo isso vai fluindo com todos à nossa volta. Olha só, então que não esperemos que o outro se aproxime para me amar, mas que eu possa fazer como Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu, o Cristo, vos amou. E não esperemos amar os outros como aqueles que estão à nossa volta estão nos amando. Porque, como nós sabemos, o nosso maior modelo e o nosso maior guia é Jesus Cristo. Que bom. Então, Jesus, conhecendo o território do nosso coração, nossa intimidade, ele veio trazer o tesouro do amor, que vai ser desenvolvido em nós a hora que nós amadurecermos. Já que falamos da progressão dos mundos, o nosso mundo interior também está progredindo. E quanto mais maturidade nós tivermos, conhecedores que nós estamos indo, nós não podemos voltar mais, o hoje vai ser respondido para nós amanhã. Então façamos aos outros, mas sem esperar que os outros nos façam, porque nós já temos bastante. Se temos Jesus andando conosco, por que não andar com Ele? Vamos dar as mãos àqueles que estão no nosso caminho para chegar até Jesus. Muito bom. Podemos finalizar? Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor, Deus Pai, que sempre está por nós em todos os momentos de estudo, de trabalhos, de reflexão, de sofrimentos e misérias, sempre buscando nos acalentar e nos ensinar, nos guiar para sermos melhores uns para com os outros. Que possamos agradecer. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que está ao nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando. Essa mesma espiritualidade que está em todo o planeta, guiando a todos nós para que possamos nos encontrar e nos auxiliar e principalmente nos abraçar, deixando essa coisa de desafeto de lado e buscando termos uma afeição sincera uns pelos outros.
Vamos pedir também para todos aqueles que estão acamados, que estão hospitalizados, que estão nas ruas e principalmente aqueles que ainda não entenderam a necessidade da religiosidade em suas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Assim seja. Um abraço a todos. Graças a Deus. Até domingo, se Deus quiser. Opa. Né?